Oi, amiguinhos, tudo bom? Amiguinhos, sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022, às 19 horas, no Prego, estaremos ao vivo no Google Meet, eu e o professor Laércio, para fazer aquela nossa mega revisão. E dessa vez eu vou fazer o seguinte, como a prova do Cefet Rio vai ser no mesmo dia do que a prova do Coltec da UFMG, então vou fazer uma revisão aí para esses dois colégios. Eu já dei uma avaliada aqui na prova e eu vi que são questões muito afins, né? Eu já havia falado isso para vocês, que colégios técnicos em geral é muito parecido. E eu vou fazer a revisão também para trazer o pessoal do Rio. Então, se você vai fazer Cefet Rio e quiser também participar da nossa revisão aqui juntamente com o pessoal do Coltec, é só chegar, amiguinhos. Vamos nessa, que vai estar top a revisão aí para ambos os colégios. Vejo vocês lá. Bem, vamos começar esse estudo falando do triângulo equilátero. O que o triângulo equilátero tem, né? Seguinte, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, o triângulo equilátero, como ele tem três lados iguais, necessariamente ele vai ter três ângulos iguais. Se eu dividir 180 por 3, obviamente, cada ângulo do triângulo equilátero vale 60 graus. Beleza? Aí é o seguinte, nós vamos usar o teorema de Pitágoras para poder determinar a altura do triângulo equilátero, beleza? O que nós vamos fazer? Nós vamos traçar aqui uma altura relativa a esse lado, ok? E aí vamos pensar o seguinte, se o triângulo equilátero tivesse lados x, porque todos os lados são iguais, qual que vai ser essa altura em função desse x? Primeira coisa, se eu tracei a altura vai dividir esse lado aqui em duas partes iguais. Então, para cá, daqui para cá, eu vou ter x sobre 2, certo? E eu vou trazer esse triângulo aqui agora para fazer um estudo dele. Mas agora você vai observar uma coisa. Esse triângulo ele tem ângulo de 60 graus e aqui um ângulo de 30. Guarde isso aí na sua mente, tá? E por que 60 e 30? Né? Porque esse ângulo aqui, ó, é esse, e aqui eu dividi 60 graus em duas partes. Então, nós vamos agora determinar a altura desse triângulo aqui. Então, vai ser o seguinte, eu vou usar o teorema de Pitágoras para falar que a soma do quadrado desses dois catetos, então h ao quadrado, já vou elevar isso aqui ao quadrado em cima e embaixo, fica x ao quadrado sobre 4, que elevo 2 ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. Eu vou passar esse carinha para cá subtraindo. Então, preste muita atenção. Eu tinha 1 inteiro de x ao quadrado. E aí eu vou tirar 1/4 de x ao quadrado. Eu posso raciocinar o seguinte, que isso aqui é 4/4. Por quê? Aqui tem um 1 embaixo. Se eu multiplicar essa fração em cima e embaixo por 4, ela é uma fração equivalente com o mesmo denominador da outra, né? Então, aí fica mais fácil de eu fazer essa conta. Então, vai ficar assim, ó, 4/4 menos 1/4 é 3/4 de x ao quadrado. Então, a altura vai ser a raiz quadrada desse valor, né? 3/4 de x ao quadrado. Quem tem raiz sai, quem não tem fica. Ok? Então, x ao quadrado tem raiz. A raiz dele é x. A raiz de 4 é 2. E a raiz de 3, como não tem, ele vai ficar preso. Então, a altura de um triângulo equilátero, né, ela é x raiz de 3 sobre 2, ou lado raiz de 3 sobre 2, né? Porque o x aqui está fazendo o papel do lado, ok? Então, essa é uma fórmula que convém você saber ela. Por quê? Porque na hora da prova, se você tiver que deduzir isso, você vai perder tempo. Então, a primeira fórmula que convém você saber é a altura do triângulo equilátero. Ela é lado, ou x, ou qualquer letra que você quiser chamar, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Se a gente tem a base, que é x, porque a base do triângulo todo ela é x, e a gente tem a altura, então a gente consegue calcular a área do triângulo equilátero. Ela vai ser a base, que já é x, vezes a altura que eu acabei de calcular, que é x sobre 2 raiz de 3, ou x raiz de 3 sobre 2, tanto faz a ordem que você lê isso, certo? Só que tem que ser multiplicada por meio. Por quê? Porque a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. E você sabe muito bem, a essa altura do campeonato, que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, a área do triângulo equilátero ela vai ser x vezes x, x ao quadrado. Esse 2 vezes esse 2, 4. Raiz de 3. Ou seja, a gente fala que ela é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Convém saber também isso, porque às vezes você vai precisar ir para fazer algumas questões, daqui a pouco eu vou mostrar algumas. Aí você vai me perguntar, mas como que eu vou decorar esse tanto de fórmula? Fórmula a gente decora fazendo muito exercício, ou seja, com aplicação aquilo ali passa a ser uma coisa automática para você.
Então, a área do triângulo equilátero, ela é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Reserve um anti-G. Agora, você vai olhar para esse triângulo aqui e vai pensar o seguinte, eu vou colocar aqui no lugar da altura esse camarada. Vou até dar um Ctrl mais aqui, trazer ele para cá. Beleza? Observa uma coisa, esse cara é o famigerado, é o famosérrimo, que as pessoas aí chamam de triângulo egípcio. Qual que é a relação do triângulo egípcio? Aqui eu tenho um cara, aqui eu tenho o mesmo cara, e aqui eu tenho o dobro do cara. Preste muita atenção. Aqui eu tenho um cara, o mesmo cara, e o dobro do cara. Só que você quer trabalhar com fração na sua vida? Não. Quem tem uma cabeça boa não quer mexer com fração. Concorda comigo? Para que mexer com fração? Então, eu vou multiplicar todos os lados aqui por 2 para desaparecer com essa fração. Observe uma coisa, quando você multiplica um triângulo por qualquer valor, você está mantendo ali a proporcionalidade do triângulo, ou seja, são triângulos semelhantes. Então, eu vou multiplicar todos os lados por 2 para eu poder desaparecer com esse cara aqui de baixo. Então, quando eu multiplicar aqui por 2, esse 2 vai cortar com esse. Então, eu vou ficar só com x. Esse 2 vai cortar com esse. Porque vai cortar, né? Óbvio. E aí, esse aqui não tem como cortar, porque não tem ninguém embaixo, né? Então, fica 2 dividido por 1, é 2, vezes o x, vai ficar 2x. Então, essa aqui, que é a relação básica do triângulo egípcio. Ele é assim, quando você tem um lado e o outro, por exemplo, multiplicado pela raiz de 3, a hipotenusa vai ser o dobro desse lado aqui. Ok? Então, ele tem essas relações, né, de 30, 60 e 90, mas vamos supor que você não tem... Você sabe que o triângulo ele é retângulo, mas você não sabe os ângulos. Só que aí, ele te dá valores aqui, ó, que estão te chamando pro triângulo egípcio, né? Ele fala assim, por exemplo, esse lado aqui é igual a 2 e esse aqui é igual a 4. Quer dizer, esse lado foi multiplicado por 2 para virar a hipotenusa. Então, qual que é o valor do outro cateto? Você não precisa fazer conta, vai ser 2 raiz de 3. Compreendido? O macete do triângulo egípcio, ele existe para isso. Você olha a proporcionalidade entre os lados e já descobre o terceiro lado, sem precisar fazer conta. Vamos ver mais um exemplo aqui. Por exemplo, aqui é 5 raiz de 3 e aqui é 10. Então, quanto que vai valer esse lado? Observe uma coisa. Aqui é x raiz de 3. Então, o nosso x é como se fosse 5, né? Por quê? Porque aqui ele foi multiplicado por 2, ó, 2 é 5, 10. Então, esse lado aqui é 5. Não precisa fazer o tel de Pitt. É óbvio que se você fizer vai dar certo, porque o triângulo é retângulo, né? Partindo do pressuposto que o triângulo é retângulo, isso aqui vai fechar só com esses valores, ok? Agora, suponhamos que você tenha um triângulo 30, 60 e tenha a hipotenusa dele. Então, você sabe que o cateto oposto a 30 ele é o menorzinho, tá? Então, ele vai ser o x. Só que aí, esse lado ele é 2x, ó. Então, o valor de x é metade. Então, aqui é 6 e esse aqui é 6 raiz de 3. Outro exemplo, você tem aqui um triângulo, 90 graus, aqui é 30. Então, automaticamente, você vai deduzir que aqui tem que ser 60, que é o complementar do 30 para dar 180, e aí foi dado que aqui é 4. Então, o que você vai pensar? O cateto oposto a 30, ele é o menorzinho. Então, esse aqui, você tem que multiplicar esse valor por raiz de 3. E esse aqui vai ser o dobro, né? Que vai ser 8. Então, aí, ó, é uma maneira rápida de você fazer sem usar trigonometria, né? As relações de seno, cosseno e tangente, e também sem usar o teorema de Pitágoras, né? Então, o triângulo 30, 60 e 90, se ele for dado na prova e você souber trincas pitagóricas, é grátis, entendeu? É gratuito. Você tem que pôr seu joelho no chão e agradecer. Outra coisa gratuita, né, para quem tem um mínimo de preparo, que as provas costumam doar para os alunos, é o triângulo retângulo isósceles. O que é triângulo retângulo isósceles? É um triângulo que foi dividido, né, é como se fosse uma divisão aqui, ó, ao meio de um quadrado, né, porque aí ele vai ter ângulos ali, ó, de 45 graus. Ok? Aqui é 45 e aqui também é 45. Então, vamos supor que aqui seja x e aqui seja x. Se você for aplicar um tel de Pitt aqui, ó, a soma do quadrado dos catetos, né, dos 2x ao quadrado aqui, vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. X ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. Eu vou tirar esse quadrado daqui e passar para cá como raiz quadrada. Quem tem raiz sai, quem não tem fica. X ao quadrado, a raiz é x, o raiz de 2 não tem. Então, a hipotenusa, ela é o próprio valor de x vezes essa constante raiz de 2, beleza? Então, suponhamos que ele te deu aqui um triângulo assim, só tem aqui o ângulo de 45, né? Você sabe, aí você deduz que aqui também é 45 para formar 180. E suponhamos que aqui seja 3.
Então, você sabe que aqui é 3 porque o triângulo é isósceles, porque ele tem 2 ângulos iguais, então, obrigatoriamente, os 2 lados têm que ser iguais. E a hipotenusa, ou diagonal aqui, ela é 3 raiz de 2, beleza? Agora, suponhamos que ele te deu a hipotenusa e quer saber o lado. Então, você vai dividir a hipotenusa por raiz de 2, porque se o lado se a hipotenusa, né, vamos chamar aqui de diagonal, se a diagonal ela é x raiz de 2, então o x é só passar a raiz de 2 para cá, dividindo, ó. Então, nós vamos dividir 4 por raiz de 2. Aí, o único ruim é que você vai ter que racionalizar, mas isso é 2 palitos, porque, olha só, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, ok? Então, 4 dividido por esse 2, que vai dar aqui embaixo, é 2. Então, aqui vai ser 2 vezes a raiz de 2. Então, não precisa gastar tempo, neurônio, com o teorema de Pitágoras para triângulo manjado. Esse é que é o lance, a diferença de um aluno que está preparado para fazer prova. Por último, e não menos importante, nós temos aqui, né, as trincas pitagóricas. Então, olha só, o que é trinca pitagórica, little friends? Trinca pitagórica são números manjados, cujo triângulo retângulo vai fechar com todos os lados sendo números naturais. As duas mais básicas e costumam cair muito em prova é a 3, 4, 5 e a 5, 12 e 13. Quando eu multiplico os lados aqui do triângulo por um mesmo fator multiplicativo, esse triângulo continua sendo semelhante. Então, por exemplo, se eu multiplicar por 2, aqui fica 6, aqui fica 8, aqui fica 10, beleza? Se eu multiplicar ele por 3, aqui fica 9, aqui fica 12, aqui fica 15. Se eu multiplicar por 4, aqui fica 12, aqui fica 16 e aqui fica 20. Se eu multiplicar ele por 7, aqui fica 21, aqui fica 28 e aqui fica 35. Ou seja, não é necessário que eu faça o teorema de Pitágoras se o número for múltiplo de uma trinca pitagórica. Vou te dar um exemplo. Suponhamos aqui que ele deu esse triângulo. Ele deu a hipotenusa valendo 45 e um dos catetos valendo 36. O que você tem que pensar? Isso aí é a esperteza do aluno que está preparado. Isso aqui é 5 vezes 9. E isso aqui é 4 vezes 9. Então, está faltando o cateto 3 ser multiplicado por 9. 3 vezes 9, 27. Se você fizer o teorema de Pitágoras, óbvio que vai fechar somente com o número 27, porque o triângulo é retângulo. Então, por isso, ele é semelhante a esse. Se 2 lados são semelhantes, né, são múltiplos desse, e o ângulo é reto, o terceiro lado tem que ser múltiplo também por causa de uma questão de semelhança de triângulos, ok? É óbvio que o que eu posso multiplicar, eu posso também dividir. Então, suponhamos que eu tivesse dividido esse cateto aqui por qualquer número. Um exemplo, por 7. Então, todos eles, para manter a proporção, também deveriam ser divididos por 7. Eu posso multiplicar ou dividir ele por números irracionais também. Então, a prova vai brincar com isso aí, tá? Ela pode multiplicar ou dividir por qualquer valor, mas vai manter a proporcionalidade do 3, do 4 e do 5. E esse aqui é a mesma coisa, né? Se eu multiplicar aqui por 2, vai dar 10, 24 e 26. Então, suponhamos que eu tampasse esse 10 aqui e te desse um cateto, né, de 24, a hipotenusa de 26, você tem que desconfiar de trincas pitagóricas. Você tem que pensar, isso é 2 vezes 12, isso aqui 2 vezes 13. Então, esse aqui tem que ser 2 vezes 5, 10. Entenderam o segredo das trincas para facilitar aí a sua vida? Eu vou mostrar para vocês questões de trincas pitagóricas ou triângulo egípcio. Essa questão aqui do Cefet MG é trincas pitagóricas. Essa super, hiper, mega, master, blaster, advanced, olha os números aqui, trinconas pitagóricas gritando, implorando para ser usada. Essa aqui, que parece complicada, ela é um pouquinho difícil realmente, ela vai cair em trincas pitagóricas em determinado momento. Essa aqui também é trincas pitagóricas, ó, porque tem um lado aqui de 300, falou que isso aqui vale 500, então aqui é 400. Assim, ó, gente, quando você sabe trincas pitagóricas, você faz a questão em um segundo. Nós temos aqui o triângulo egípcio, ó, 60 graus, aqui 30. Aqui nós temos triângulos equiláteros, que é aquela coisa que eu falei, né, da área L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, aí, questões de triângulos equiláteros. Esse aqui vai ser triângulo egípcio, porque olha só, um ângulo de 120, aqui vai ser 60 graus, aqui 30, você vai usar triângulo egípcio. Essa aqui vai ser uma questão de trincas pitagóricas, porque ele falou 20 e 25 aqui, ó, 5 vezes 5 e 4 vezes 5. Então, vai faltar o cateto 3 vezes 5, você vai fazer essa questão por trincas assim. Essa questão também é sobre trincas pitagóricas, aí eles misturam com circunferência, tá? Vai pausando o vídeo, vai tirando print e depois vocês tentam fazer. Triângulo equilátero.
Triângulo equilátero também num contexto mais da geometria sólida, né? Bem tranquila. Outra de triângulo equilátero. Triângulo retângulo isósceles, porque se isso aqui é 90 graus, aqui é 45, aqui também é. Triângulo retângulo isósceles, ó, 90 graus, aqui é 45, aqui também. Então, você vai achar isso aqui por diagonal, lado raiz de 2, ou vice-versa, né? Se você precisar do lado aqui, já que você tem a diagonal, você vai dividir pela raiz de 2. Trincas pitagóricas aqui, ó, porque ele fala algum momento que tem um 3 e um 4 rolando, você vai fazer a conta e é uma trinca, um lado aqui é 6, o outro é 8, então a hipotenusa é 10. Todas essas questões aqui são do Cefet MG, agora eu vou te mostrar do Coltec. Essa questão é do Coltec, ela vai cair triângulo equilátero e também triângulo egípcio aqui no meio. Então, é uma mistura de Brasil com Egito. Essa função de segundo grau junto com o triângulo egípcio. Diagonal de quadrado, ou seja, triângulo retângulo isósceles. Igualmente, aqui também vai rolar uma diagonal de quadrado, triângulo retângulo isósceles. Trinca pitagórica. Aqui vai rolar altas diagonais de quadrado, ou seja, triângulo retângulo isósceles. Trinca pitagórica. Isso aqui, triângulo retângulo egípcio, né? Ou então, e também, junto e misturado, eu vou resolver essa questão aqui na sequência, triângulo equilátero. Essa aqui também vai rolar alguns triângulos isósceles, né? Diagonal de quadrado, e também, se não me engano, vai rolar aqui alguns triângulos trincas pitagóricas. Aqui vai rolar diagonal de quadrado, óbvio, tá na cara. Triângulo equilátero, você vai precisar usar ou a altura ou a área, com certeza. No contexto das circunferências também, a gente vai ver muita coisa envolvida com o triângulo. Essa questão ela é de circunferência, mas ela envolve o triângulo egípcio. Todas essas questões aqui, ó, que envolvem áreas dentro de quadrado, misturado com circunferência, você precisa tirar a diagonal do quadrado, que é a hipotenusa do triângulo retângulo isósceles, ou seja, lado raiz de 2. Mais uma desse tipo. Isso aqui tudo é Coltec, tá? Que eu estou mostrando para vocês. Outra no mesmo estilo. Ok? Então, mistura bastante aí, ó, Brasil com Egito. Isso aqui vai cair num teorema de Pitágoras também, bem interessante essa questão, já fiz ela aqui no canal. Essa questão aqui é do Cefet Rio, ó. Vai cair duas trincas pitagóricas, excelente questão aí para exemplificar o que cai em triângulo em prova. Isso aqui é colune, tá? Trincas pitagóricas. Olha essa questão e olha essa aqui, ó, que caiu há anos atrás. Mesma coisa. Então, o aluno que não estuda por prova é maluco, meu irmão. Você tá doido? Para de dar mole, amiguinhos. Pelo amor de Deus, gente. Vocês dão muito mole. Prova, a gente estuda com cabeça de concurseiro, né? Com cabeça de criança juvenil da escola, não. Certo? Tem que tomar muito cuidado, senão você fica perdendo todo o seu tempo aí. Ó, trincas pitagóricas aqui do colune. Tô dando uma passada de olho. Aqui vai rolar trincas pitagóricas também nessa questão, se não me engano. Aqui também vai rolar uma trinquinha pitagórica. Então, assim, ó, gente, a diferença de um aluno que sabe estudar para a prova para um aluno infanto-juvenil é essa. Porque o aluno fica assim, mas como que eu vou decorar a fórmula? Tira essa palavra, decorar a fórmula da sua cabeça. Você estuda fazendo questões e você aplica aquilo, aplica toda hora, milhões de questões de trincas pitagóricas, de triângulo equilátero, de triângulo egípcio. Você vai olhar para a questão e vai começar a saber a resposta só de bater o olho. Por quê? Porque você praticou muito. Então, não é escrevendo fórmula na parede do seu quarto que você vai decorar ela. É aplicando em questões, ok? E tá aí a diferença, né? É porque na escola, em geral, a gente não pratica tantos exercícios. A gente faz pouco exercício, o professor passa muita matéria no quadro, aí um aluno bagunça, o professor tem que chamar a atenção e tudo tal. Quando você está estudando para concurso, focado, você vai fazendo um monte de questão e o negócio começa a vir automático na sua mente. Você tem que deixar seu cérebro, né? Você tem que confiar no processo do seu cérebro. Mas é fazendo muitas questões. E por isso a importância de você ver essas questões separadas por assunto, porque aí você pratica a mesma fórmula toda hora, o mesmo jeito de fazer o exercício toda hora, e isso vai entrando no seu DNA. Chega um momento que, igual eu estou falando, literalmente, você olha para a questão e já sabe que é um jogo de cartas marcadas, né? Essa é a filosofia que eu trago no meu curso e no meu modo de ensinar matemática para passar em prova. Você tem que estudar aquilo que cai, né? E exercitar bastante para você ter desenvoltura, velocidade, porque não adianta você ficar naquele mimimi, ai, tá falando rápido, não interessa, você sabe que na prova é mais rápido ainda. Então, você tem que se preparar para o corre, beleza? Eu vou resolver agora uma dessas questões aqui, e eu deixo várias, né? Eu vou deixar no final do vídeo também, algumas questões aí envolvendo trincas pitagóricas e triângulo egípcio, etc., para vocês darem uma olhadinha, beleza? Bons estudos aí. E uma das minhas apostas é isso, triângulos em prova caem num desses tipos aí de triângulo. É claro, né, gente, que se a prova te pedir área de triângulo,
Isso aí, cara, é tipo, a prova tá te dando a questão, né? Pelo amor de Deus. Um pouquinho mais sofisticada ali, a gente cobrar esses assuntos aí para os alunos que realmente se prepararam, beleza? A figura a seguir apresenta o hexágono regular, tá? A, B, C, D, E, F, de centro O e de lado medindo 1. Sendo P e Q são pontos médios dos segmentos BC e CD, respectivamente. Com base nas informações, qual que é a área, né, do triângulo ali achurado? Bem, essa questão, ela é o seguinte, você poderia usar a soma dos ângulos internos, mas se você lembrar que um hexágono regular, ele vai ser composto por 6 triângulos equiláteros, você vai perceber que os ângulos aqui, ó, isso aqui é 60, pensando na perspectiva desse triângulo equilátero. E aqui também é 60. Então, esse ângulo aqui, ele mediria 120 graus. Então, nós vamos pensar aqui comigo. Se aqui é 120 graus e você traçar uma retinha aqui, você vai ter o, de novo, triângulo egípcio, porque aqui vai ser 60, aqui vai ser 90 e aqui vai ser 30. E ele falou que isso tudo aqui, ó, media 1. Então, aqui, como é ponto médio, isso aqui mede 0,5, ok? Então, lembre-se que no triângulo egípcio, a hipotenusa ela é o 2x, digamos assim. Então, aqui, ó, esse número é 0,5, que é meio. Então, o cateto aqui do ângulo, que está junto com o ângulo de 30, ele vai ser quanto? Ele vai ser o valor de x vezes a raiz de 3, certo? Isso é um macete que você tem que saber sim, né? É interessante que você saiba para ir para a prova. Portanto, se o nosso 2x ele é meio, o nosso x é 1/4, né? Que é metade desse valor, vezes a raiz de 3. Então, nós teremos aqui 1/4 da raiz de 3, mais 1/4 da raiz de 3, ou seja, 1/4 mais 1/4 é 2/4 da raiz de 3, e, portanto, vai ser, simplificando aqui, raiz de 3 sobre 2, o lado desse triângulo equilátero também, né, claro. Você vai lembrar que a área do triângulo equilátero, ela é L², raiz de 3 sobre 4, e vai substituir esse L aqui, beleza? Então, vai ficar assim, ó, raiz de 3 sobre 2 é o nosso L², vezes a raiz de 3 sobre 4 ali, que são, digamos assim, as constantes da fórmula, né? Não é difícil deduzir isso, eu já deduzi várias vezes, vou deixar linkado aqui, caso você não saiba essas fórmulas. Raiz de 3² é 3, certo? Aqui, ó, que vai dar 3, vezes a raiz de 3, 3, raiz de 3. 2² aqui é 4, que vezes 4 vai dar 16. Então, a área achurada ali vai ser a resposta da letra A. Eu vou deixar aqui agora algumas questões de triângulos envolvendo esse assunto para você praticar um pouquinho mais. Você vai olhar todas elas, porque vai cair na prova. E quando cair na prova, eu vou gravar um vídeo com essa fala e vou falar, eu avisei, tá bom? Então, preste muita atenção no que eu estou falando com você. Assista esses vídeos que eu estou te falando, tá bom? Confia, amigos, confia e boa sorte, é isso. E te vejo na revisão, tá? Vigia, meu irmão, bora!